consegue cada vez mais formar pessoas aptas a atender a nossa população tão carente de serviços corretos, porque a gente ensina uma coisa e o estudante, quando termina como médico, ele não vai usar aquilo que ele aprendeu, porque não há disposição no serviço público e às vezes até no privado daquilo que ele aprendeu. E para finalizar, realmente, eu não poderia também deixar de fazer um pequeno comentário do ponto de vista epidemiológico, do controle dessas arboviroses. E agora eu não falo mais de dengue nem de zika, eu falo das arboviroses pelos motivos aqui expostos. Eu diria que muito dificilmente a gente consegue controlar um mosquito que hoje é doméstico. Ele coabita com o homem a sua residência, no máximo no peridomicílio. E outro, ele tem um poder de procriação e de multiplicação que é muito singular. Praticamente dos vetores de doenças antigamente e no início, originalmente consideradas silvestres, mas hoje urbanas, como são essas três arboviroses, a gente pode dizer que os ovos do mosquito, principalmente do gênero Aedes, mas bem a pronúncia, como professor, eu sou muito exigente, para a gente não estar dizendo aí a Aedes, Aedes aegypti, não é? Porque é em latim A e E tem som de E, eu não falo latim, mas aprendi isso. Então, que a gente tenha um cuidado e a lembrança de que esse ovo ele pode resistir à dessecação, ou seja, à ausência de água, em praticamente 365 dias ou mais. E o que é pior, quando dá volta d'água, principalmente pequenas coleções, como a gente tem visto, e os agentes de saúde aqui presentes, o pessoal que trabalha no campo já devem ter visto isso com muita frequência, quantidades de água ínfima, como, por exemplo, numa tampa de garrafa, a possibilidade dessas larvas conseguirem evoluírem até a forma adulta alada desse inseto. Então é muito difícil, principalmente depois do surgimento do plástico, né, que o plástico passa mais de 200 anos para se deteriorar, né, e também, convenhamos, a nossa coleta de resíduos sólidos é muito aquém do ideal. Então não precisa você sair para os bairros periféricos da cidade do Natal, basta no centro, você começará a ver então material sólidos que possam acumular alguma quantidade da água, porque a nossa estrutura de recolhimento dos resíduos sólidos está muito longe do ideal. Tudo isso associados a outro fato: nós não temos água encanada em todas as residências, em todos os imóveis, durante todo o dia e todos os dias do ano. Por isso as pessoas têm que acumular água, principalmente em caixas, tonéis, cisternas, tonéis e assim por diante, às vezes até balde. Então a estrutura atual, e que foi possível, por exemplo, na época de Oswaldo Cruz, de Emílio Ribas, tirar o inseto Aedes do meio urbano brasileiro, se conseguiu manter esse inseto longe do meio urbano por 50 anos. Até mais ou menos a volta dele nos anos 80 na cidade do Rio de Janeiro, e de lá para cá ele só tem se disseminado cada vez mais no território nacional. Então é difícil, extremamente difícil o seu controle. Mas eu acho que se o serviço dos agentes, se o serviço de educação continuada da população persistirem sem haver interrupções, como nós estamos acostumados a ver e observar em nossa cidade, que esses agentes não conseguem fazer visita, mesmo agora, com essa inovação que eu acho que, do ponto de vista teórico, é muito interessante. Eu quero ver se na prática a gente tem conseguido, com essa geodeterminação, mediante a contagem de ovos desse inseto, saber qual é o bairro que está em maior risco, e assim evitar os esforços para aquele bairro, para que não haja o aparecimento de casos clínicos. É possível que esse trabalho, sendo corretamente feito e sem sofrer interrupções, que é o nosso grande trauma, interrupções ao longo do ano, a gente não tivesse tanta epidemia, tivesse a doença como endêmica, e que os nossos serviços de saúde, portos e hospitais estivessem aptos a tratar corretamente esses pacientes para diminuir a letalidade, deixar, como a Organização Mundial de Saúde recomenda inferior a 1%. Então, eu lido com isso exatamente desde o momento em que o dengue chegou ao Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, exatamente em 1994. E de lá até aqui eu posso garantir o senhor, as vitórias dos gestores e da população é muito pequena, são ínfimas em relação à disseminação desse inseto.
Então, se há uma nova estrutura, uma mudança agora que atenda de uma maneira mais efetiva e sem haver soluções de continuidade, o objetivo poderá ser alcançado. Mas antes disso, a gente tem que considerar os serviços de saúde estarem aptos. E para isso, eu já deixo aqui como uma mensagem para tanto o município de Natal, como também para o governo do estado, de começarem a perceber e a determinar uma atualização dos médicos, principalmente, dos profissionais de saúde. Mas em especial do médico, a quem cabe dar o diagnóstico, essa mudança que para mim é drástica. Nós não estávamos acostumados com isso. Nós estamos lidando agora com 3 viroses que têm suas peculiaridades próprias. Todo mundo sabe do comprometimento neurotrópico, por exemplo, do vírus Zika. Essa história de dizer que é microcefalia, não. Né? É uma microencefalia, porque a cabeça pode estar na dimensão normal e o cérebro está diminuído se houver, por exemplo, dilatação dos ventrículos. Então, parece que as repercussões neurológicas do vírus Zika são muito maiores do que a gente já tem encontrado até então. Está tudo no começo, tem muito mais perguntas do que respostas em relação à gravidez, por exemplo, e a contração do vírus Zika pelo feto, pelo embrião e pelo feto. Mas eu acredito que se os dois entes públicos, os municipais e o estadual, começarem a atualizar os profissionais, eu quero crer que pelo menos a médio prazo a gente tenha essa diretriz de tentar reduzir ao máximo a letalidade e a mortalidade dessas arboviroses. Portanto, é uma mudança onde a gente tem muitas dúvidas ainda. Infelizmente, só o futuro é que vai talvez nos ensinar e determinar alguns conceitos que a gente ainda não tem, principalmente respostas para as perguntas. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao professor Luiz Alberto, doutor Luiz Alberto Marinho, é médico e professor, que já aqui inclusive corrigiu aí a pronúncia do Edis, né, do mosquito. E pela contribuição que ele acabou de deixar aqui na audiência pública, principalmente em relação ao controle que é necessário. E aí existe, tem dentro desse controle um papel importante e fundamental dos agentes que aqui estão, né, uma representação dos agentes que aqui estão, juntamente com a educação, doutor Luiz Alberto, que tem que ser realmente continuada, não pode ter interrupção de forma nenhuma. E quando a gente fala em educação continuada, isso diz respeito tanto à área pública, municipal, estadual, privada também, porque tem que estar em todas as esferas essa educação continuada. E o envolvimento, obviamente, da sociedade, porque como o doutor Luiz Alberto falou, o problema é doméstico, né? Está nas casas, nas residências, da população de Natal e da população de todo o estado do Norte. A contribuição também, tudo que está sendo colocado aqui como sugestão, como contribuição, nós estamos registrando, né, e sendo gravado aqui, está sendo transmitido ao vivo. Obviamente a gente pode ter acesso depois à gravação dessa audiência pública, porque é importante que a gente possa depois cobrar e as sugestões e contribuições que estão sendo aqui colocadas por cada autoridade especialista que está aqui à mesa, né? Então nós agradecemos, esperamos que essa atualização dos profissionais ela seja feita em relação tanto à gestão estadual como à gestão municipal também. É importante que isso aconteça para que nós possamos ter a redução de óbitos, né, da letalidade, que a gente possa ter, obviamente, que o desejo é que haja redução de pessoas infectadas, obviamente. Mas o mais importante ainda é que haja controle dessas viroses, dessas doenças, para que nós tenhamos, então, a população mais bem assistida e com um número cada vez mais reduzido de óbitos, né? Essa foi a mensagem aqui deixada por um profissional que é um estudioso do assunto há muitos e muitos anos. Por isso nós convidamos o doutor Luiz Alberto para estar aqui presente nessa audiência pública. Nós queremos agradecer mais uma vez e passar a palavra agora à representante da Secretaria de Saúde de Natal, desculpe, do Estado,
a representante da Secretaria de Saúde do Estado, Maria de Lima Alves, que representa a gestão estadual de saúde. Terá também a palavra, e lembrando que, mesmo não tendo a condição de falar tudo que vocês desejam, vocês podem voltar a falar em outro momento. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a deputada Márcia Maia pela propositura dessa audiência e falar da nossa alegria em relação à proposta da discussão, já que hoje a problemática das arboviroses para a Secretaria Estadual de Saúde, ela está dentro de um conjunto de prioridades que nós colocamos em primeiro lugar, já que é o nosso principal problema de saúde pública aqui no Rio Grande do Norte e também no Brasil. Várias situações são colocadas em relação tanto ao controle como a questão da utilização dos recursos pela Secretaria, que são recursos destinados para a utilização dessa política de combate ao vetor. Então, várias situações, elas vêm se colocando para nós, inclusive, como, assim, é um grande problema e nós estamos, assim, sem, inclusive, recursos humanos, sem nenhuma